Agora eu vou fazer um vídeo sobre a sabedoria segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Então nós vamos começar aqui com o texto de Provérbios 8, depois vamos ler João 1, depois Gênesis 1. Nós vamos comparar e dialogar esses textos, porque eles têm relações segundo a criação, de acordo com a criação, e a função da sabedoria na criação e no governo do universo. Então, Provérbios 8 diz assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Você está dizendo que a sabedoria clama e a inteligência faz ouvir a sua voz, em forma de pergunta retórica. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Então, no cume das alturas, no cume dos montes, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. Então, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Quem está gritando? A sabedoria. A vós, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Então, para os simples entenderem a prudência e os insensatos entenderem de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Então, a sabedoria dirá coisas excelentes. Os seus lábios se abrirão para a equidade. Equidade tem a ver com justiça. Equidade tem a ver com numa balança, ela mede o mesmo tanto de um lado e de outro. Os pesos são os mesmos, algo que é justo. A equidade tem a ver com a mesma lei para todos, com justiça. Equidade tem a ver com a ideia de estar igual, equiparado. Então, não é mais favorável a um nem ao outro, é justo, a balança pesa dos dois lados o mesmo tanto. Então, a mesma lei para um é a mesma lei para outra, sem favorecer ninguém, mas segundo a lei que é justa para todos. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma tortuosa nem pervertida. Então a boca da sabedoria, ela vai proferir a verdade, os seus lábios, ou seja, ela abomina a impiedade. O que é a impiedade? Piedade é ser justo, é ser íntegro, é praticar a lei de Deus. Impiedade é o pecado, é a injustiça, é contrariar, é desobedecer a lei de Deus. E os lábios da sabedoria abominam a impiedade. São justas as palavras da boca dela, da sabedoria. Não há nela nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham conhecimento. Ou seja, todas as palavras da sabedoria são retas para quem entende bem. Se entender bem, essas palavras serão retas. E justas para os que acham conhecimento. Ou seja, essas palavras elas serão justas para quem tem o conhecimento, para quem acha conhecimento. Quem tem o conhecimento vai reconhecer essas palavras como justas. Aceitai a minha correção
e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Ou seja, é para aceitar a correção da sabedoria e não aceitar a prata no lugar da prata. O conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Então, o ouro fino escolhido é aquele ouro valioso, valiosíssimo. E o conhecimento, ele deve estar mais do que o ouro fino escolhido, porque ele vale mais do que o ouro fino escolhido, como diz o autor de Provérbios, nos seus capítulos iniciais. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Então existem alguns crentes que dizem que Deus não trabalha com palavras de sabedoria, que Ele trabalha com o Espírito Santo, que Deus ele não vem com a sabedoria, que isso é coisa do humana, da carne. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Ou seja, qualquer coisa que se desejar não se pode comparar com a sabedoria. Ou seja, a sabedoria, segundo as Escrituras, a Bíblia, ela é valiosíssima. Nada se pode comparar com ela do que se deseja. Ou seja, ela está acima de todos os desejos, de todas as coisas. A sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Então a sabedoria, ela habita com a prudência, ou seja, ela está junta da prudência. A sabedoria tem a ver com prudência, com ser prudente. O que é prudência? Como se fosse uma sabedoria só que das ações, agir sabiamente, de maneira que seja justa, sábia. E acho o conhecimento dos conselhos. A sabedoria, ela habita com a prudência e acha, ou seja, ela encontra o conhecimento dos conselhos. Ou seja, o conhecimento desses conselhos é encontrado pela sabedoria. A sabedoria tem a ver com esse conhecimento dos conselhos, aqueles conselhos sábios que nos orientam a agir. Habita com a prudência. E sobre essa questão do Espírito, o Espírito Santo ele usa através da sabedoria para agir nas pessoas. O Espírito não é uma emoção, o Espírito não é um êxtase, como muitas pessoas pensam. Não é essa coisa pentecostal, não é porque o pentecostalismo ele traz muito o Espírito como uma coisa, um êxtase, uma emoção que dá dons, e as pessoas falam em línguas, esse tipo de coisa. Não é essa a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não age estritamente nisso, ele não age só nisso. O Espírito Santo ele pode dar dons. Agora, uma outra questão é se os dons eles continuam ou se eles acabaram no primeiro século. Essa é uma outra questão, mas eu não vou abordar essa questão. Só vou dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele não age só com dons. O Espírito Santo ele age trazendo arrependimento às pessoas, contrição, temor de Deus, sabedoria. Ele faz a pessoa entender a sabedoria, ele buscar a sabedoria. E a partir dessa sabedoria, a pessoa ela crê, ela se converte, ela muda suas ações, ela muda de atitudes. Então, e a sabedoria ela vai ser um guia, ela que vai guiar o agir, como agir, a prudência, os conselhos, como agir, como fazer, como pensar, como falar. Então a sabedoria ela é um agente de transformação da pessoa. Então uma obra do Espírito Santo na pessoa, muitas vezes é pela sabedoria, por palavras de sabedoria, por coisas sábias. As pessoas conhecem Deus, elas veem o amor de Deus, veem que os milagres de Deus, veem o poder de Deus, elas veem que
Logo, nós temos que obedecer a Deus. E isso é sábio, isso é sabedoria. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Então, o temor do Senhor, ou seja, temer a Deus é odiar o mal. Ou seja, quem teme a Deus odeia o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. A soberba, se achar, aquela pessoa que se acha, aquela pessoa soberba. O que é essa ideia de soberba? Como se ele tivesse um patamar, digamos assim, elevado, como se ele tivesse como se ele fosse além do que ele é. A soberba tem a ver com, por exemplo, um rei soberbo, que ele acha que ele é o todo-poderoso, ele acha que ele é Deus. Nas sociedades antigas, nós tínhamos muitos reis que se diziam Deus. Então, até a história chama isso de teocracia, mas na verdade não é uma teocracia. É uma teocracia nominal, porque eles se dizem Deus, mas eles não são deuses de fato, só existe um Deus. Então, quando Deus governou Israel, sim, foi uma teocracia, que havia um Deus real governando ali, e que falava com o povo através de manifestações miraculosas e sobrenaturais. Mas esses reis que se diziam Deus não faziam milagres, não faziam manifestações sobrenaturais. Eles só tinham acúmulo de poder e se diziam deuses. Isso é uma coisa soberba, se dizer Deus. Esses reis que acham que são deuses, esses governantes que acham que são os maiorais, que são os donos, são os patrões do mundo. Esses muitos poderosos, ricos que se acham todos poderosos. E até a pessoa pode ser até pobre, mas ela se acha demais, ela acha que ela é a tal. Isso é soberba. E a arrogância, a pessoa acha que ela sabe tudo, ela acha que ela não tem nada a aprender com ninguém. É como se fosse uma soberba, só que na ideia do conhecimento. Ela acha que ela tem todo o conhecimento, que ela sabe de tudo, que não ouve ninguém, não quer saber de ninguém, não quer saber da palavra de Deus. Ela acha que em si mesma, como se ela fosse a verdade, ela faz a vontade dela, ela quer que aquilo seja do jeito dela e pronto. Isso é arrogância. Acho que é do jeito dela e pronto. Isso é arrogância. Então, o mau caminho e a boca. Então está falando que odeia a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Ou seja, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. A boca que diz coisas perversas, que faz planos malignos, a boca que fala coisas malignas, propósitos malignos, ideias malignas, coisas de maldade, de malícia. O caminho que leva à tortuosidade, que leva ao engano, fora dos caminhos de Deus, caminho ímpio, caminho perverso. Então, tudo isso a sabedoria odeia. Meu conselho e a verdadeira sabedoria. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Ou seja, a sabedoria está dizendo aqui, meu é o conselho é dela, e a verdadeira sabedoria é dela. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Ou seja, a sabedoria é o entendimento, é entender. Minha é a fortaleza. A fortaleza está na sabedoria. Por mim, agora nós vamos ver exatamente o que significa minha fortaleza. Por mim, reinam os reis, os príncipes decretam justiça. Os reis reinam através da sabedoria. Os príncipes decretam justiça através da sabedoria.
Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Então, através dela, da sabedoria, governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Ou seja, todos os juízes governam através da sabedoria. Então aqui diz os reis, os príncipes e os nobres, todos eles se usam da sabedoria. Fortaleza é da sabedoria. Eu amo os que me amam. Eu amo aos que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Ou seja, a sabedoria, ela ama quem ama a ela. Ou seja, aquele que ama a sabedoria vai se fazer presente na vida dela. Porque quem ama a sabedoria vai buscar a sabedoria. E tendo a sabedoria, vai usufruir da sabedoria, dos frutos da sabedoria. Ou seja, vai ser amado por ela. Ou seja, quem ama a sabedoria é amado por ela. E os que cedo me buscarem, me acharão. Os que cedo me buscarem, aqueles que a buscarem cedo, acharão a sabedoria. Porque se você buscar a sabedoria tarde, não adianta mais. Então você tem que ter sabedoria cedo para você encontrar ela e agir conforme ela. Porque depois que der tudo errado, aí já não vai adiantar você ir atrás da sabedoria, porque já acabou, já deu tudo errado. E o que acontece? A sabedoria, ela pode até recuperar alguma coisa, ela pode até mudar alguma coisa, mas ela deve ser buscada cedo. Quem buscá-la cedo vai encontrá-la. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Ou seja, riquezas e honra estão com a sabedoria, assim como os bens duráveis, assim como os bens que duram, e a justiça. Assim como os bens que duram e a justiça, as riquezas e honra estão com a sabedoria. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Então esse texto dialoga com aquele texto que melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Melhor é o fruto do que o ouro. Melhor é o meu fruto, o fruto da sabedoria, do que o ouro refinado. Os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Ou seja, a sabedoria está dizendo que o fruto dela é melhor do que o ouro refinado, melhor do que o ouro refinado. E os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Ou seja, os ganhos da sabedoria são mais do que a prata escolhida, mais do que o ouro refinado e mais do que a prata escolhida, aquela prata que é reservada, que é escolhida. Então o fruto é mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Então a sabedoria faz andar, quem tem a sabedoria, pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo. O que é o juízo? O juízo tem a ver com não fazer aquilo que é prejudicial para si. O juízo tem a ver com aquilo que não correr riscos, não fazer coisas que tragam consequências ruins para si. Então a pessoa que tem juízo, ela não vai andar de moto sem capacete, porque se ela cair, ela bate a cabeça no meio, pode bater no meio-fio e morrer. Então ela usa o capacete para quê? Proteger. Isso é o quê? Ter juízo. A pessoa que tem juízo não vai sair na rua às meia-noite, 1h da manhã, num lugar escuro onde não tem ninguém, porque ela pode ser assaltada. Isso é juízo. A pessoa que tem juízo não vai usar drogas, porque as drogas vão viciar ela e vão destruir a vida dela, vão acabar com a saúde dela. Isso é juízo. A pessoa que tem juízo,
não vai desrespeitar a polícia, porque senão ela vai ser presa por desacato. Isso é juízo. A pessoa que tem juízo respeita as autoridades. A pessoa que tem juízo, ela age conforme a lei, porque senão virão as consequências para ela. Não somente por causa das consequências, mas também para praticar o que é justo, o que é certo. Então a sabedoria faz andar pelo caminho da justiça, das coisas que são justas, certas, no meio das veredas do juízo, ou seja, nas veredas do juízo, o caminho do juízo. Assim anda a pessoa sábia, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encho os seus tesouros. Para que se herde bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. Ou seja, aqueles que amam a sabedoria vão herdar esses bens permanentes através desse caminho da justiça e das veredas do juízo, porque aqui diz que faz andar pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encho os seus tesouros. Ou seja, se andar no caminho da justiça e nas veredas do juízo, vai fazer com que se herde bens permanentes e encha os tesouros daquele que anda. Porque ela vai colher o quê? Frutos de justiça, ela vai colher frutos de juízo, ela vai colher o bem. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Ou seja, o Senhor, Deus, me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Ou seja, desde aí, do princípio dos caminhos do Senhor, ele possuiu a sabedoria. E antes das obras dele, de Deus, ele já possuía a sabedoria. Então, Deus já possuía a sabedoria no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Ou seja, desde a eternidade a sabedoria foi ungida, ela estava com Deus, desde o princípio, ou seja, antes da criação do tempo, antes da criação das coisas, ela já existia. Antes do começo da terra, ela já existia. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes do abismo, dos abismos que a Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, ou seja, antes dessas fontes carregadas de águas, ela já existia. Antes que os montes se houvessem assentado, antes da criação dos montes, deles estarem nos seus lugares, antes dos outeiros, que são montes altos, eu fui gerada. Antes disso tudo, ela foi gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, ele quem? O Senhor, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Ou seja, Deus não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, quando a sabedoria já era e era com ele. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, ou seja, quando Deus preparava os céus, aí estava ela, junto com ele. Deus preparando os céus pela sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, estava a sabedoria. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, ou seja, quando firmava as nuvens, quando criava as leis da natureza, quando fortificava as fontes do abismo, quando as fontes do abismo estavam sendo fortificadas, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Quando o mar foi criado, para que
ele não ultrapassasse, ele não subisse, quando ele não ultrapassasse o seu limite, quando compunha os fundamentos da terra, ou seja, quando os fundamentos da terra, como a natureza funciona, como são as leis da natureza, estava lá a sabedoria com Deus criando todas essas coisas. Então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. E esse texto aqui é o que vai provar que Deus fez todas as coisas pela sabedoria. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Ou seja, a sabedoria era o arquiteto de Deus. Quem estava planejando como ia ser a natureza, as leis da natureza, o mundo, o universo. A sabedoria estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, cada dia, a sabedoria era as delícias de Deus. E se alegrava perante Deus em todo o tempo. Então a sabedoria se alegrava perante ele, regozijando-me no mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Então a sabedoria se regozijava. O que é regozijar? Regozijar é uma forma de manifestação de alegria, de felicidade, de prazer, de gozo. Então ela se regozijava. Um pouco de glória. Então ela se regozijava no mundo habitável, no mundo então a sabedoria se regozijava no mundo Então a sabedoria se regozijava no mundo habitável, ou seja, no mundo que tinha os seres vivos, que era habitado. Então ela enchendo-me de prazer com os filhos dos homens, ou seja, ela tinha prazer com os filhos dos homens, com o mundo habitável, com os filhos dos homens, com a natureza, com essas coisas ela se alegrava, ela sentia prazer, ela se regozijava, porque ela fundou todas as coisas, ela foi o arquiteto ali das coisas, ela planejou, e com isso, com esse mundo habitável, com os filhos dos homens, com essa natureza, com as obras dela, ela se regozijava. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Então está dizendo aos filhos, ouve-me, porque bem-aventurados, no caso acabou de falar dos filhos dos homens. Então agora, pois, filhos, no caso se dizendo aos homens, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ou seja, bem-aventurados, abençoados serão os que guardarem os caminhos da sabedoria. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, que ouve a sabedoria, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, ou seja, dando valor para a sabedoria, estando às suas portas a cada dia, esperando as ombreiras da entrada da sabedoria, esperando a sabedoria, buscando a sabedoria, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Olha aqui mais um texto radical quanto à sabedoria. O que me achar, quem achar a sabedoria, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Quem achar sabedoria, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Que pecar contra a sabedoria, violenta a sua própria alma.
e todos os que odeiam a sabedoria amam a morte. Quem odeia a sabedoria, ele ama a morte, ele vai para a morte, ele quer a morte. Todo que pecar contra a sabedoria violentará a sua alma. Ou seja, a sabedoria é de suma importância. Como diz, porque me deu a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais deseja não se pode comparar a ela. Me deu o fruto dela do que o ouro refinado, e os seus ganhos mais do que a prata escolhida. Então, a sabedoria é de suma importância. Agora eu quero destacar uma parte do texto, que é essa parte aqui, que a sabedoria era o arquiteto de Deus, quando preparava os céus, traçava o horizonte sobre a face do abismo, que ela estava com Deus antes da criação do mundo, quando ainda não havia abismos fui gerada, quando não havia fontes carregadas de águas, desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Então, essa ideia de que a sabedoria sempre esteve com Deus, desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, desde antes do tempo, a sabedoria estava com Deus. Foi através dela que ele criou todas as coisas. Foi ela o arquiteto dele que preparou todas as coisas. Essa ideia, esse sentido que eu quero agora comparar aqui com o Evangelho de João. Primeiro, sabedoria, ela fala muito da ideia de prudência, de caminhos justos, retos, de equidade. Agora ela fala que o Senhor estava com a sabedoria desde antes da fundação do mundo e fez todas as coisas através dela. Então aqui diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui vai falar que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Mas aí já então vejamos se não é a mesma coisa que diz Provérbios, que a sabedoria estava com Deus. Vejamos aqui. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então antes das suas obras. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então eu estava com ele, era o seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, esse Verbo, quem é esse Verbo? Quem que estava com Deus? Quem que Provérbios diz que estava com Deus? A sabedoria. Então, esse verbo aqui é sabedoria. Estava com Deus e era Deus. Estava no princípio com Deus. Ou seja, fala que o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Todas as coisas foram feitas por Ele. E eu estava com Ele e era o seu arquiteto. E aqui fala em Provérbios, quando ele preparava os céus, aí eu estava, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Ou seja, esse verbo aqui é sabedoria. Todas as coisas foram feitas por Ele, pela sabedoria, pelo Verbo, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui em Provérbios também vai dizer que quem achar sabedoria achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Ou seja, achará a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então vejamos que existe um paralelo muito claro entre Provérbios 8 e João 1. Então vemos que foi através da sabedoria, ela estava no princípio com Deus desde a eternidade. O Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dela. Ela era o seu arquiteto. Todas as coisas foram feitas por meio dela, da sabedoria. E aqui vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, ó, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ser cheio de graça e de verdade. A sabedoria é aquela que tem as palavras da verdade, como vemos em Provérbios. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. É o que a sabedoria diz, ela traz a verdade. E essa sabedoria, o Verbo se fez carne, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Então, aqui está traduzido como o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, o Verbo era Deus. Ou seja, era Jesus a sabedoria. Era Jesus que estava com Deus, estava no princípio com Deus e era Deus. Jesus é a segunda pessoa da deidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas. O verbo, em grego, está escrito o Logos. Logos, João, quando ele escreveu, ele já tinha tido convívio com os gregos, ele já conhecia da filosofia grega. E o Logos é aquilo que deu origem a todas as coisas, aquilo que deu ordem a todas as coisas, a ordem cósmica do universo. Isso é o Logos. É a sabedoria, aquilo que dá ordem, a razão que dá ordem a todas as coisas. E o teólogo vai dizer que João está falando do Logos que os gregos sabiam. Então é esse o Logos. E o que fecha exatamente com o texto de João e de Provérbios, que diz que eu estava com ele, era o seu arquiteto, que fez todas as coisas por meio da sabedoria, por meio do Logos. Nele está, todas as coisas foram feitas por eles, e sem nada do que foi feito se fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a sabedoria, nada do que foi feito se tinha feito. Então nós vemos aqui que Deus, através da sabedoria, fez todas as coisas. A sabedoria é o Filho de Deus, é o unigênito. A sabedoria, só que a sabedoria, ela se encarnou, ela se fez carne. Esse Deus Filho, ele se encarnou, e ele se tornou homem, e viveu entre nós e habitou entre nós. E é ele quem nos salva, ele quem nos traz a salvação. Ou seja, a sabedoria, ela se encarnou e trouxe a salvação para os homens. Ela trouxe o caminho reto para os homens. Ela trouxe a justificação. Ela trouxe coisas sábias e excelentes para todos nós. Como diz aqui, que ouvi porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Que é o que diz em Provérbios 8, versículo 6. E agora nós vamos comparar esses dois textos com Gênesis.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio, quando a sabedoria estava com Deus, e tudo foi feito por ela. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a terra era sem forma, ela não tinha forma e era vazia, vácuo. E havia trevas sobre a face do abismo. Então não tinha luz, era treva sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Existe uma relação aqui com Provérbios 8, 24. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Ou seja, está falando dos abismos e das fontes carregadas de águas. Que fala aqui, ó, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, em paralelo com Gênesis, falando que a sabedoria estava antes disso aí. Antes do abismo e antes do Espírito se mover sobre as faces das águas, a sabedoria estava lá com Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dias e as trevas noites. E foi amanhã, e foi à tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e há separação entre águas e águas. Deus separou luz e trevas, águas de águas. E como nós vemos em Provérbios, tudo isso foi feito pela sabedoria, as separações, as determinações, as leis da natureza, tudo pela sabedoria. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Então aqui na criação vai narrar e vai mostrar a criação, como Deus foi criando, organizando, ordenando e determinando as coisas. Tudo através de quem? Da sabedoria. E Deus criou a luz. E talvez seja até possível fazer um paralelo disso também com João 1, que diz que a luz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Na criação, Deus fez a luz, as trevas não compreenderam a luz, porque a luz resplandece nas trevas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aquele que criou, que fez a luz através dele, a sabedoria. Então, nós agora estamos seguindo para o final. Nós já fizemos um paralelo de Gênesis 1 com Provérbios 8 e João 1. Então, em resumo, o diálogo dos textos nos mostra que Jesus é o Logos divino, a sabedoria, aquele que deu ordem às coisas, aquele que deu razão, que colocou propriedades, leis naturais na natureza, aquele que determinou, que colocou os limites, que formou, que através dele, da sabedoria, Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas. A sabedoria estava com Deus, ela foi ungida desde a eternidade. Que é isso? O Filho de Deus, assim como o Espírito, eles existem desde a eternidade com Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram, sempre existirão. Eles são três pessoas e são atemporais, eles estão fora do tempo, eles transcendem, eles estão além do tempo. Estão desde a eternidade, a sabedoria está desde a eternidade, ela foi ungida desde a eternidade. Desde o princípio ela estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela nada do que foi feito se teria sido feito. Foi pela sabedoria que foi feita, que foram feitas todas as coisas. E era o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e trouxe a salvação. E a sabedoria, por exemplo, aqui,
meu conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes nobres. Sim, todos os juízes da terra, ou seja, os príncipes, os nobres, os reis, eles governam, os juízes, pela sabedoria. E foi pela sabedoria que Deus, Pai, criou todas as coisas. Pela sabedoria. E a sabedoria se fez carne, habitou entre nós. Ela nos trouxe a salvação. Então, concluindo aqui, eu vou reforçar a importância da sabedoria, ou seja, ela já estava com Deus, ela sempre esteve desde a eternidade com Deus. Ela era o Filho de Deus, que estava com Ele, com Deus. Ela sempre existiu. Tudo foi feito por meio dela. E aqui diz que a sabedoria é melhor do que os rubis e tudo que se deseja não se pode comparar com ela. Veja, tudo foi criado através dela, tudo foi feito através dela. Ela que deu ordem a todas as coisas, é o Logos. Então, nada pode se comparar à sabedoria. O próprio ouro, a própria prata, os metais, a natureza, tudo foi criado por meio da sabedoria. Então ela é mais do que o ouro, ela é mais do que a prata, ela é mais do que os rubis. Nada que existe pode se comparar com ela. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. A importância da sabedoria, porque o que me achar, achará a vida e achará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Você está dizendo aqui a importância da sabedoria, porque com ela tem a vida. Ela vale mais do que o ouro, que os rubis, nada pode se comparar com ela. Quem acha ela, acha a vida. Quem peca contra ela, violenta a sua alma. Quem peca contra todos os que odeiam a sabedoria, eles amam a morte. Ou seja, além de sabedoria, ela ser essa coisa maravilhosa, essa coisa tão importante, tão fundamental, que Deus fez todas as coisas por meio dela. Além disso, quem não anda no seu caminho, quem não anda no caminho dela, quem peca contra ela, violenta a própria alma. Quem odeia ela, ama a morte. Então, inclusive, quem acha ela, acha a vida. Então, ela está nessa questão da vida e da morte. A sabedoria está aí. Quem tem a sabedoria de Deus, que é a sabedoria verdadeira, ele tem a vida eterna. Deus traz a vida eterna através da sabedoria. A sabedoria encarnou e trouxe a palavra da verdade. E quem tem o conhecimento da palavra de Deus, a sabedoria de Deus, ele crê e Deus salva através do Filho dele, que é a sabedoria. Então a sabedoria ela é fundamental. Ela deve ser o ponto de partida do pensamento cristão. Muitos rejeitam a sabedoria, muitos criticam, muitos crentes ainda, evangélicos, pessoas que se dizem de Deus, mas contrariam a sabedoria, que não buscam a sabedoria, sendo que a sabedoria quem acha ela, acha a vida, nada se pode comparar com ela. Deus fez todas as coisas por meio dela, ela é fundamental em todas as coisas. E quando nós estudamos aqui a Bíblia, essa ideia de sabedoria, nós podemos relacionar isso com a HP Sofia. Quem assistiu o vídeo de introdução à HP Sofia pode entender a importância que nós damos à sabedoria, o conhecimento, a verdade, a busca da verdade, da perfeição, e que tem tudo a ver, que se encaixa perfeitamente com a sabedoria que a Bíblia está dizendo, a ideia que a Bíblia está defendendo aqui da sabedoria, essa busca de sabedoria, essa busca intensa pela sabedoria, a HP Sofia. Isso mostra que a Bíblia dá uma importância muito grande a isso que é a HP Sofia. Tem uma coisa muito relacionada aqui com o que é a Bíblia.
A Ágape Sofia, ela tem, mesmo ela tendo, digamos, fundamentos não bíblicos, porque a Ágape Sofia é uma ideia que ela vem da natureza. Entretanto, a natureza ela é feita pela sabedoria, ou seja, pela sabedoria de Deus fez a natureza, e essa sabedoria de Deus chegou à Ágape Sofia. E nós podemos fundamentar a Ágape Sofia também, não só pelo esse conhecimento da natureza, e que nos faz, não só por essa reflexão filosófica, essa reflexão racional, que nos faz ter essa busca intensa pela sabedoria, conforme a revelação da natureza, pela revelação bíblica também, nós podemos fundamentar a Ágape Sofia. Pela revelação bíblica nós vemos a importância da busca intensa pelo conhecimento, da busca intensa pela sabedoria, dessa busca vem da sabedoria, e que agora, pela revelação bíblica, nós podemos fundamentá-la ainda, nós podemos confirmá-la e fundamentá-la ainda pela revelação bíblica, de maneira mais forte, de maneira mais contundente, de forma que a sabedoria ela estava com Deus, ela era Deus. A sabedoria é Deus Filho, a segunda pessoa da deidade. Então a sabedoria ela deve ser amada, ela deve ser adorada. É claro que quando nós adoramos a sabedoria, nós não estamos adorando qualquer sabedoria, mas nós estamos adorando a sabedoria que é Deus, o Filho de Deus, a sabedoria de Deus. Então nós devemos buscar em Deus. Então nós vemos a importância da sabedoria, e nós vemos que a Ágape Sofia, além de ter um fundamento racional, ela também tem um fundamento bíblico, e esse projeto deve continuar, ele deve se alavancar e ele deve crescer rapidamente. Essa busca intensa pela sabedoria, ela deve seguir, ela é totalmente coerente com a fé cristã, e não somente totalmente coerente, mas a base da fé cristã. Isso que
queria dizer aqui nesse vídeo. Quem não assistiu o vídeo Introdução à HP Sofia, será muito bom assistir e entender o fundamento racional da importância da sabedoria. E além disso, com esse vídeo nós temos o fundamento bíblico, que é de suma importância, e com isso a gente edifica, a gente constrói. Agora nós, através da sabedoria, assim como Deus fez tudo através da sabedoria, assim como os reis e príncipes, juízes governam através dela, nós vamos fazer o nosso conhecimento, a nossa filosofia, nosso campo do saber através da sabedoria. Nós vamos expandir, nós vamos criar, nós vamos colocar termos, nós vamos criar sabedoria, criar conhecimento através da sabedoria, nessa busca intensa pela sabedoria, essa busca HP-sófica, que é amor incondicional à sabedoria. Esse é o significado de HP Sofia, amor incondicional à sabedoria. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus Filho é quem? A sabedoria. Então nós temos que amar incondicionalmente a sabedoria sobre todas as coisas, e assim buscar. A palavra de Deus, ela é toda uma palavra de sabedoria de Deus, revelação de Deus sobre as coisas, e que nos traz a vida. Então, é de suma importância a sabedoria, e nessa busca nós continuaremos, nós prosseguiremos. Nessa busca nós estamos fundando o nosso campo do saber.